queria convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos, Lucas e Filipenses. Abre aí, por favor. Lucas capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 30 até o 33. E em seguida, Filipenses 2:6. Então, Lucas capítulo 1, versículos 30 até o 33. E em seguida, Filipenses. Acharam aí? Vamos lá, Lucas 1, de 30 a 33. A minha versão é a NVI. Está escrito assim: mas o anjo do Senhor lhe disse, só um parêntese, o anjo do Senhor está falando com Maria, anunciando para Maria, né, a gravidez, a vinda do Messias através dela. Então, mas o anjo lhe disse, então disse a Maria, dois pontos: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E agora, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler o versículo 6. Filipenses 2, 6. Eu vou ler o 5 para dar mais contexto aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Palavra do Senhor. Amém? Palavra do Senhor para nós. A esperança é uma palavra relativamente comum para nós. E eu gostaria de ressaltá-la hoje, de destacá-la para você, para que nós possamos encontrar em Jesus resposta para a esperança que nós precisamos. Existem várias palavras traduzidas como esperança, né, na Bíblia, mas uma delas que nos ajuda a entender o conceito que eu quero passar para vocês aqui hoje é que esperança é antecipar com prazer. Antecipar com alegria. Esperança é você aguardar algo com alegria no seu coração, com prazer. Isso é esperança. Bom demais, né? Isso enche o nosso coração. É triste quando alguém perde a esperança, quando perde a alegria de que as coisas acontecerão, virão ou se transformarão. Nós podemos pensar em confiança, em esperança também como confiança, como expectativa, como fé, porque é você aguardar algo que ainda não existe, algo que ainda não aconteceu, algo que ainda não é real para nós. A esperança, ela é uma virtude. E como virtude, ela precisa ser exercitada, assim como a coragem, a perseverança, a própria fé. A esperança é como se fosse um músculo, que você precisa exercitá-lo, para que ele possa estar em condições, para que ele possa fazer o que ele precisa fazer. Se você não exercitar isso, ele atrofia e você perde, né, a condição de esperar. Mas essa esperança, ela depende também de uma outra coisa, que é a humildade do seu coração. Porque nós estamos falando aqui de uma esperança que transcende a esperança que coisas, pessoas, circunstâncias, governos podem nos dar. Nós vamos falar a respeito de uma esperança que o Senhor quer dar para mim, para você, que quer encher o meu coração e o seu coração também. Quando nós lemos esses dois textos, nós estamos falando de dois textos bastante diferentes. Um exalta a condição de Jesus e o outro fala de como Jesus abriu mão dessa condição. Eu queria olhar primeiro para Lucas, e o que fala ali em primeiro lugar é que o nome dado para a criança que Maria conceberia era Jesus. Nós estamos habituados com o nome de Jesus, nós cantamos, oramos, usamos camisetas, faz parte da nossa cultura cristã, mas eu queria destacar para você o que significa o nome Jesus, quando foi dado esse nome para Jesus. Jesus, né, em grego quer dizer Jeová
salva. Há salvação em Deus. Cada vez que você diz o nome de Jesus, é isso que você está dizendo. É o equivalente ao hebraico, a Josué. E quer dizer isso, há salvação em Deus. Então, quando eu clamo por Jesus, quando eu anuncio o nome de Jesus, quando eu oro em nome de Jesus, o que eu estou dizendo é o seguinte: existe esperança para mim em Deus. Existe esperança para mim, porque a salvação veio até mim em Jesus. O texto continua e vai falando que esse Jesus, né, a promessa para Maria é que Jesus, ele seria o Filho do Altíssimo. Nós estamos ali dentro de a situação de uma adolescente, Maria, desconhecida, de uma família simples, de uma pessoa sem grande influência, né? E ela foi escolhida por Deus para trazer à humanidade o Filho do Altíssimo. Aquele filho que ela teria não seria simplesmente o filho dela. Gente, o que é uma baita de uma alegria ter um filho, né? Especialmente, eu acho que de uma forma ainda mais, não sei se vocês estavam vendo, mas o Betão, por exemplo. O Betão, ele está com cara de bobo. Você já reparou que ele está meio com uma cara de bobo ultimamente? Por quê? Daqui alguns dias, a próxima semana, vai nascer a filha dele. Por isso que ele está com essa carinha de bobo aí. Mas imagine a alegria da Juliana, né? Trazendo essa criança dentro de si. Então, ter um filho, trazer um filho à luz já é uma coisa extraordinária. Mas o que estava sendo falado aqui para Maria é o seguinte: olha, não é simplesmente o seu filho. Essa criança, você sabe, ela não foi concebida, né, de forma natural. Ela não é filha de José, o seu noivo, né? Nem casados eles eram, né? Ela foi concebida pelo Espírito Santo. E essa criança, ela não será qualquer criança. Ela vai ser o Filho do Deus Altíssimo. Acho que difícil da Maria entender, capturar o que significava aquilo, o tamanho dessa promessa, o significado disso. Provavelmente ela não entendeu. Provavelmente ela não conseguiu entender a dimensão disso. É óbvio que, como alguém que era de Judá, né? Alguém que era praticante do judaísmo, ela sabia que havia promessa do Messias, do Filho do Altíssimo e tudo mais. Então ela estava navegando entre isso, a promessa sendo cumprida através de mim. O que isso significa? Como é que vai ser isso? O Filho de Deus, o Filho de Deus vai ser concebido através de você. Esse é o título de Jesus. Jesus é Deus conosco. É Deus entre nós. Jesus é Deus se misturando com a gente. Jesus é Deus escolhendo se transformar em homem, carne, para viver entre nós. O texto fala que ele será grande. É interessante que a palavra no grego para grande aqui é mega, né? É mega. Assim, quando você quer uma coisa grande, você pede mega, né? Você chega lá, eu gosto daquele, tem um sorvete lá que é mega não sei o que lá. Então quando eu vou lá num negócio assim, eu quero o mega, porque ele é grande, né? Então mega é extraordinário, além dos limites, fora do normal, fora do comum. Essa criança está destinada para a grandeza. Ele será maior do que todos os homens. Ele será, né, o Filho do Altíssimo. O texto fala que o reino dele jamais terá fim. Ele governará eternamente. Para nós, reino é uma coisa um pouco distante, porque nós vivemos num país democrático, numa democracia, né? Então nós votamos, escolhemos, tem mandatos e tudo mais, tal. Mas o rei, né, era uma figura comum para eles. Eles estavam sendo governados lá por um imperador romano. Eles sabiam que era fazer parte de um império, né, de ser governados por um império. Eles tinham noção disso. Eles sabiam da história
né, dos imperadores que vieram antes. O que está sendo anunciado é: este vai ser rei. Você está dando a luz para alguém, você vai dar a luz para alguém que vai ser rei. Mas ele não vai ser qualquer tipo de rei. Ele vai ser um rei que governa para sempre, né? Que governa eternamente. Na verdade, Jesus, ele vem e se torna aquele rei que sempre governou e sempre governará. Esse é o seu filho. Esse é aquele que vai nascer do seu ventre. Nós estamos vendo aqui a humanidade e a divindade se encontrando. Jesus, que viria então, né, desse nascimento, ele seria 100% homem e 100% Deus, né? Algo inexplicável para nós. Mas como humano, ele tinha todas as limitações que nós tínhamos. Ele tinha todos os desafios que nós tínhamos. Ele sentia dor, ele dormia, ele comia, ele se cansava, né? Ele tinha todas as limitações físicas que nós temos. Ele viveu dessa forma, nasceu de uma maneira simples. Era um trabalhador, né? Era carpinteiro como seu pai. Conduziu os seus discípulos pelo deserto, conduziu os seus discípulos pelas estradas, andando, caminhando, transpirando, né? Sendo traído, sendo acusado, sendo abandonado. Ele viveu toda essa realidade humana que eu e nós vivemos, a ponto, né, das Escrituras dizerem que nós temos um sacerdote que conhece o que significa viver do jeito que nós vivemos. Jesus sabe o que significa ser humano, porque ele foi humano, porque ele viveu como humano. Ele sabe a batalha que você vive, ele conhece as dores que você sente, ele conhece os desafios que você tem, ele sabe das limitações, do medo, da insegurança, da dúvida. Ele viveu e ele conviveu com todas essas coisas, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus. E como Deus, ele poderia a qualquer momento interromper aquele processo. Ele poderia em qualquer momento vencer aquela batalha. Em qualquer momento ele podia, com o sopro de sua boca, assim como ele vai fazer lá no Apocalipse, acabar com essa história toda, com o estalar dos seus dedos. Porque ele era Deus. E foi como Deus que ele foi tocando a vida das pessoas, curando enfermos, trazendo, restaurando pessoas, acolhendo pessoas, proclamando o reino dos céus, limitado à condição humana, né? A outra coisa, a outra informação do versículo que nós lemos em Filipenses, é que sendo Deus, sendo tudo isso, né? Sendo o Filho do Altíssimo, sendo grande, sendo aquele que vai reinar eternamente, ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou e tomou essa condição humana para viver entre nós. Se humilhou, nasceu de forma simples, de uma família simples, viveu uma vida simples. Os seus discípulos eram pessoas simples, pessoas cheias de defeitos, pessoas imperfeitas. Conviveu nessa realidade humana, sofreu, né? Foi crucificado, né? Foi abandonado, foi traído. Ele escolheu fazer isso, escolheu ser humano para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados, mas sendo Deus, ele ressuscitaria, né, ao terceiro dia, e os nossos pecados foram perdoados através da morte de Jesus. E Jesus está vivo. Foi assunto da semana passada, né? Se a sua história de Jesus termina na cruz, você só conhece metade da história, porque Jesus está vivo e ele vai voltar. Se eu tivesse numa igreja pentecostal dos últimos dias, e Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. É isso que vai acontecer. Mas por que Jesus faz isso? Seria uma longa resposta. Nós podemos dizer que Jesus fez isso para nos salvar, para pagar pelo nosso pecado, para cumprir as profecias, para proclamar o reino de Deus, para ensinar o reino de Deus, para inaugurar o reino. Tem várias coisas. Eu queria destacar uma para você hoje. Jesus veio como homem para mostrar para mim e para você o que significa ser humano.
que significa ser humano. Jesus, ele não é simplesmente um personagem histórico. Jesus não é simplesmente o Salvador. Jesus não é simplesmente o Senhor. Jesus é também um modelo para você e para mim. Lembra das palavras de Paulo. Paulo falou o seguinte: sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores e nada me faltará. Você só sabe esse versículo do Salmo 23, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem que Paulo imitava? Deu para ele. Vamos ver se a pergunta é difícil, né? Sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Quem é que Paulo imitava? Jesus, a Cristo. Esse era o modelo de Paulo. Aí ele falava para os outros: você quer seguir Jesus? Olha para mim, faz igual o que eu estou fazendo, porque aí eu faço igual a Jesus e assim nós caminhamos. É isso. Jesus chama os 12 discípulos, convive com ele lá os 3 anos em ministério. Agora vocês vão, vocês já aprenderam, né? Vocês conviveram comigo, agora vou lá e ensino os outros a fazer as mesmas coisas. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. O nosso modelo principal, protótipo, né? Protótipo do que significa ser humano, segundo Adão. Primeiro Adão pecou e nos afastou de Deus e nos deu consequência o pecado e a morte. O segundo Adão, Jesus, veio e nos trouxe a vida, o perdão, e ele é um modelo para nós. Aí você fala: mas Milton, esse padrão é alto demais. E eu vou dizer para você o seguinte: é alto mesmo. O nosso padrão é alto. O nosso padrão é Jesus. E o cristianismo não é para os fracos. Cristianismo não é para os covardes. Cristianismo não é para aqueles que seguem a multidão simplesmente. Cristianismo é para aqueles que escolheram pagar o preço de seguir Jesus, de ser igual a Ele, de caminhar com Ele. E a gente vem do jeito que a gente está, com todas as nossas fraquezas. E quando nós tomamos a decisão, Ele pega a nossa fraqueza e enche do poder dele. Glória a Deus. E nos capacita a ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Muito obrigado. Mas essa é a decisão. Jesus é o nosso modelo. É Ele que nós perseguimos. É igual a Ele que nós queremos ser. Você cantou isso hoje na música Rei Humilde aqui do Fabiano, foi? Você cantou a música: eu quero ser como tu, ensina-me. Foi mais ou menos isso que nós cantamos, né? Ensina-me, Senhor, eu quero ser como tu és. E o que nós vemos aqui, Jesus, é o Jesus que ele tinha tudo, absolutamente tudo, e ele abre mão de todas as coisas para obedecer o Pai dele. A confiança de Jesus não estava em si mesmo, mas a confiança de Jesus estava no Pai dele, completamente. Jesus se esvazia. Eu me lembro que eu lembro da primeira equipe da Jocum que veio aqui para Piratininga em 1990, né, e a convite do pastor Newton. E essa equipe, quando chegou aqui, fazia muito tempo que a Jocum não aparecia por essa região, e veio essa equipe. E eu me lembro que eles tinham uma peça de teatro que, assim, eu achava maravilhosa. Eu tenho que confessar a vocês, meu sonho era ser jocumeiro para apresentar aquela peça lá. E eu fui para Jocum e não deixaram eu apresentar, tudo bem, eu já perdoei. Mas e tal. E ela se chamava Dois Reinos. É isso, Beto, que chama? Dois Reinos? É a história de Dois Reinos. Você apresentou Dois Reinos? Também não? Então, que coisa, né? Também não deixar? Então, a Dois Reinos. E a peça, o teatro, a pantomima, né? Ela falava do reino das trevas e do reino. Mas tem uma cena, né, que estava lá Deus Pai, uma roupa bacana dos caras, uma roupa azul e tal, com a sua coroa. E estava lá Jesus também, com a sua roupa azul e com a sua coroa também. E tem aquela cena que Jesus para na frente do Pai, ele se ajoelha na frente do Pai, e o Pai pega e tira a coroa da cabeça dele, tira a coroa da cabeça dele e vira de costas para Jesus. Tem uma cena antes que o Pai explica para ele o que vai acontecer. Ele fala assim: você vai até o mundo morrer,
por todas essas... Cara, eu podia fazer essa peça, cara. Eu não estou fazendo legal? Vou fazer de novo. Então, ele vira para Jesus e fala: você, né, ele fala assim, você vai para o mundo morrer. Essa parte é legal, hein? Por todas as pessoas. E Jesus vira para o Pai e fala: eu vou para o mundo morrer por todas essas pessoas. E o Pai repete, fala: por favor, vou fazer de novo. Então, o Pai repete e tudo mais. Aquela cena, aí é a hora que ele se ajoelha, o Pai tira a coroa da cabeça dele e vira de costas para Jesus. E aí Jesus sai agora sem a coroa, e aí ele é pego lá e crucificado. Eu chorava de ver aquela cena lá, né? Porque foi isso que Jesus fez para nós. Ele abandonou a sua condição, né? O seu trono, e veio viver entre nós. Mas ele veio fazer isso para te dar um modelo também, para vencer as trevas, para salvar, para pagar pelo pecado, como eu disse, mas para dar para você um modelo de como é que se vive no reino, como é que se vive a vida humana, né? Em humildade. Sendo Deus, não considerou. E em Mateus 6, quando ele ensina os discípulos a orar, e ensinar o Pai Nosso não era ensinar uma oração para ser repetida simplesmente, mas ele estava mostrando no que ele acreditava, a essência de tudo aquilo que ele acreditava e que ele estava ali para fazer. E uma das partes da oração ensina a gente a orar o seguinte: seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, nós não oramos para que a nossa vontade seja feita. Já pensou nisso? Quando nós oramos, uma parte importante da nossa oração é: seja feita a tua vontade e não a minha. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus modelou, foi isso que Jesus nos ensinou a acreditar. Quando ele está prestes a ser crucificado, Jesus faz a seguinte oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Nos momentos finais, né? Nos momentos finais, a agonia dos momentos finais anteriores à crucificação, Jesus vira para o Pai e fala: Pai, tem um plano B aí não, Pai? Tem outro aí não, Pai? Não dá para fazer de outro jeito? Não dá para evitar esse negócio? Pai, dá um jeito, Pai. Pai, Pai. E logo em seguida ele fala: mas seja feita não a minha vontade, mas a tua. A escolha de Jesus não foi fazer a vontade dele. A escolha de Jesus foi sempre obedecer ao seu Pai, humildemente se sujeitar à vontade de Deus para ele e realizar a vontade que ele tinha. As últimas palavras de Jesus antes de morrer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. Então você vai olhar durante todo o texto, né, dos evangelhos, você vai ver sempre Jesus apontando para o Pai. Sempre falando: não existe ninguém que seja bom, só o Pai que está nos céus. Não, eu não estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade do meu Pai. Ah, porque você curou meu Pai, está trabalhando, eu estou trabalhando também. Ah, você quer conhecer o Pai? Olha, eu levo você, eu sou o caminho, mas Ele é o cara, Ele é o Pai. Então Jesus, Ele faz essa escolha. Eu queria repetir de novo para você: tudo isso que Jesus fez também foi para dar para você e para mim um modelo de como é que nós devemos caminhar e aonde é que deve estar a nossa esperança. A esperança de Jesus não estava em si mesmo, a esperança de Jesus estava completamente em Deus. Ele jogou todas as fichas, ele apostou todas as cartas, ele colocou tudo que ele tinha em obedecer o Pai dele. E eu queria terminar resumindo aquilo que eu acredito que seja essa junção entre humildade e esperança para nós. Em primeiro lugar, humildade, essa humildade de Jesus,
a primeira coisa que ela provoca dentro de nós é gratidão a Deus. Porque eu olho para todas as minhas, para o que eu tenho, para o que eu faço, para o que eu sei, para as virtudes e tudo mais, e eu entendo que eu só tenho elas porque Deus me deu. A gratidão, ela envolve humildade. Envolve você entender que em você mesmo, que eu, que nós, em nós mesmos, nós não temos nada. Tudo que nós temos, nós recebemos do Senhor. Está escrito lá em Gálatas, é que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, veio de Deus Pai. Eu não conheço todos vocês, conheço vários aqui, né? E eu conheço as virtudes, as qualidades de muitos aqui. A sua qualidade, a sua virtude, seja qual for, foi Deus que deu para você. Foi Deus que plantou em você. Porque Ele te criou de forma muito especial. Mas a humildade está em eu reconhecer isso e não deixar que as minhas virtudes, não deixar que as minhas capacidades, que as minhas conquistas, que as minhas realizações, que as minhas qualquer coisa que eu tenha, que elas encham o meu coração de orgulho e de vaidade. Gratidão é reconhecer de onde veio, reconhecer que veio do Senhor. Então, humildade não significa você jogar fora tudo aquilo que você tem. Humildade não significa você dizer que você não presta, que você não vale nada, que não tem nada. Não, é você saber que tudo que você tem, que se for bom, veio do Senhor. Foi Ele que te deu. Então, ser quem você é uma atitude de humildade também. É uma atitude de você reconhecer que Deus queria que você fosse quem você é, do jeito que você é, para a glória dEle. Gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor me deu. Você vê que Jesus, no seu ministério terreno, em nenhum momento Ele estava jogando fora o que Ele era. Sempre Ele falava: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou. Então, constantemente reconhecendo quem Ele era, reconhecendo o chamado dEle. Eu sou, você quer conhecer o Pai? Eu vou te mostrar, porque eu sou o caminho para o Pai. Então, Jesus, quando se apresenta para a mulher samaritana, eu sou o Messias. Então, a humildade de Jesus implicava também Ele reconhecer quem Ele era, reconhecer aquilo que era o chamado dele, aquilo que Deus queria que ele fizesse, assim como você foi chamado de uma forma especial para ser você mesmo. Ainda bem que nós não somos todos iguais. Já pensou se todo mundo aqui fosse igual ao Duzinho, por exemplo? Ou se todo mundo aqui fosse igual a mim? Eu não vinha nessa igreja. Se todo mundo fosse igual a mim, eu caia fora. Não dá certo. Somos iguais, uma coisinha aqui, outra ali, mas nós somos totalmente diferentes, únicos. Humildade é reconhecer essa coisa especial que nós somos diante de Deus. A outra coisa, a humildade nos leva à dependência de Deus. Quando eu entendo que nada que eu tenho, que nada que eu posso, que nada que eu sei é suficiente, né? Eu me torno dependente de Deus. Eu entendo que eu preciso de Deus para todas as coisas. É humildade eu me aproximar de Deus, ou me aproximar da vida, ou me aproximar de todas as coisas, entendendo que eu não tenho tudo que é necessário, que eu não sei tudo que é preciso, que eu não posso todas as coisas, que eu tenho limitações, que eu tenho defeitos, que eu tenho problemas, e eu dependo completamente de Deus. Ele é capaz. A forma como Tiago explica essa nossa limitação, ele fala o seguinte: vocês são como uma neblina. A sua vida é como uma neblina que passa. Olha que coisa, você é uma neblina. Eu sou uma neblina. Tem umas neblinas aí que eu estou achando até que elas estão passando mesmo, sabe? Né? Tem umas mais densas aí, né? Mas neblina passa. E no mesmo texto ele fala, ao invés de dizer eu vou fazer isso, fazer aquilo outro,
O texto fala: diga, se Deus permitir, farei isso ou aquilo. Dependência de Deus. Você sozinho, você é grato por tudo que você é, mas lembre que sozinho você não é capaz. O dia de hoje é um presente que o Senhor deu para nós. E o dia de amanhã, e o dia de depois da manhã, e constantemente nós vamos depender do Senhor, buscar nele as respostas, buscar nele a direção, buscar nele a satisfação, buscar nele a justiça, buscar nele aquilo que é necessário. Ele é a nossa fonte inesgotável. E por último, humildade coloca toda a nossa esperança em Deus. É fato que nós temos esperança em nós mesmos. Existem coisas que nós aguardamos, antecipamos com alegria a respeito de nós mesmos. Você antecipa o dia que você vai se casar. Você que é mulher, você já vê você lá andando lá no meio da nave da igreja, e os convidados olhando para você, né, e tal. Você que está estudando, você se vê formado, você se vê trabalhando, você se vê sendo bem sucedido. Você que é esportista, você que é atleta, você se vê lá na frente conquistando títulos, conquistando. O Betão já se vê lá, né, Betão? Nós temos esperança, expectativa, não é errado, né? Ou nós temos expectativas em relação às pessoas. Tem amigos, né, parceiros, esposa, né, sócios, amigos, irmãos. Nós temos expectativa nas promessas, naquilo que as pessoas prometeram para a gente, na parceria que nós temos, nas possibilidades que isso abre, e nós sabemos que a gente não pode fazer nada sozinho, nós precisamos de pessoas. Nós temos expectativas em relação às pessoas que nós confiamos, que nós cremos e que fazem parte da nossa vida. Nós temos expectativas em relação ao governo. Nós fomos para as urnas agora há pouco tempo e nós votamos, esperança de que o país mude, de que o país se transforme. Você votou ou para cá ou para lá, mas enquanto você votava, o seu desejo ali naquela urna, eu ia falar se colocar assim, você estava apertando o botão, né? Quando você estava apertando o botão e fazer o birilinho lá do negócio, o que você queria, o que você esperava, assim, muda esse país, transforma esse país. Existe uma esperança, uma expectativa. Você que votou e você que não votou, naquele que foi eleito, a nossa esperança, a nossa oração é que o ano de 2019 seja o início de uma grande transformação no nosso país. Não é isso que nós queremos? É isso que nós queremos, é para isso que nós oramos, é isso que nós esperamos, esperança. Mas o fato é que muitas vezes demais para o meu gosto, nós falhamos. Muitas vezes as pessoas pisam na bola com a gente. E na história da nossa nação, quantas vezes o governo não cumpriu aquilo que ele prometeu? Estas esperanças, elas não são capazes de sustentar a nossa vida. Mas o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele faz aquilo que Ele disse que ia fazer. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te desapontar. Por isso é que a nossa esperança está no Senhor. Eu faço os meus planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu falho, eu sei que o Senhor não me abandonou. As pessoas me abandonam. Tem um versículo na Bíblia dramático que fala: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. As pessoas podem falhar conosco, o Senhor nunca vai nos abandonar. O governo pode falhar, mas nós vamos ser sustentados pelo Senhor. Então, a humildade me coloca diante de Deus, dizendo: tudo que eu tenho veio dele.
A humildade me coloca diante do Senhor, dizendo: eu dependo completamente do Senhor. E a humildade faz com que eu dê os próximos passos, sabendo o seguinte: ainda que eu fale, ainda que as pessoas falem, ainda que o governo fale, ainda que qualquer coisa aconteça, o Senhor nunca vai me abandonar. Ele é a minha esperança. Ele traz para mim essa expectativa alegre do que vai acontecer. E é uma coisa dupla, né, que o Espírito Santo faz dentro de nós. De um lado, eu acredito que o cristão, a pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa que conhece o Senhor, ela tem uma visão otimista a respeito da vida. Eu não acho que o cristão é uma pessoa pessimista, né? Eu até achei uns já, sabe? E aí, irmão, não, o inimigo tá aí, rapaz, o inimigo tá pesado, o negócio tá feio, misericórdia, tá amarrado, em nome de Jesus, né? E só vai piorar. Não, porque vai vir uma bola de fogo e vai destruir todas as coisas aqui. Não, porque o diabo não sei o que lá, porque isso, pelo amor de Deus, né? Não, eu acredito que no nosso coração existe uma esperança viva a respeito de que a nossa vida vai valer a pena, de que o Senhor vai nos usar, de que o Senhor vai nos dirigir, de que e quando as coisas acontecem, o Senhor renova a nossa esperança. Mas além daquilo que nós vivemos aqui, tem uma outra esperança que o Senhor plantou no nosso coração, que é a seguinte: Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai consertar todas as coisas. Ele vai reinar e nós vamos reinar junto com Ele eternamente. Novos céus, nova terra. Agora, nós ficamos entre essas duas coisas. Eu confesso para você que eu antecipo com muita expectativa o retorno de Jesus, né? E nesses dias eu aprendi a esperar ainda mais, porque eu vou reencontrar com a minha querida Érica, né? Eu aguardo a volta de Jesus com muita ansiedade, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, eu quero que a minha vida valha a pena. Eu quero que aquilo que eu vou viver na face da terra valha a pena. Eu quero dedicar, eu quero lutar, eu quero batalhar, eu quero que valha a pena. Senhor, enche o meu coração de esperança. Então nós vivemos nessas duas esperanças. E eu queria terminar lendo um texto para você. Jeremias 29:11. Você achou aí? A minha versão é a NVI. Eu queria que você ouvisse essas palavras como palavras que Deus está falando para você agora. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de te dar esperança e um futuro. Palavra do Senhor para nós. Quando nós nos aproximamos, o Senhor vem e Ele fala para mim e para você o seguinte: eu tenho um plano para a sua vida. É isso que está escrito aqui. Eu tenho um plano para a sua vida. Você tem planos, você tem desejos, tem expectativas, tem um monte de gente que tem planos para a sua vida também, tá? Mas Deus tem o dele para cada um de nós. Deus tem um plano perfeito, bom para a sua vida. O plano que Deus tem para você é que você tenha todas as suas necessidades satisfeitas, que você não passe necessidade. O Senhor tem esse plano para a sua vida. O Senhor tem um plano para dar para você esperança e para dar para você um futuro. Amém. E foi isso que Jesus veio trazer para nós. Foi isso que Jesus veio modelar para nós. Foi isso que Jesus, ao abrir mão de toda a sua grandeza para se tornar um de nós, Ele veio falar para mim e para você: é nisso que eu acredito, é assim que eu vivi a minha vida, é assim que eu quero que vocês vivam também. E o resultado disso é prosperidade
é esperança e é futuro, porque isso é promessa do Senhor para mim e para você. Vamos orar?